Eu quero cumprimentar a todos que vão me assistir com a paz do Senhor. Eu quero compartilhar uma palavra que veio ao meu coração no Evangelho de João, no capítulo de número 14 e no versículo de número 27, uma palavra dita pelo próprio Cristo que diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Esta palavra de Jesus aqui aos seus discípulos foi no momento em que, anteriormente, ele havia dito acerca de sua morte. Os discípulos ficaram tanto quanto pesarosos, né, por causa que Jesus estava falando de sua morte, então eles perderiam o seu referencial. E Jesus começa o capítulo 14 do Evangelho de João dizendo: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E aí ele vai fala sobre o Consolador que ele enviaria. E aqui no versículo de número 27, Jesus diz que estava deixando para os seus discípulos a paz. E é sobre isto que eu quero aqui rapidamente falar com vocês, sobre a paz. Porque paz, na verdade, é a ausência de guerra, a quietude da alma, a tranquilidade. Paz é quando nós desfrutamos de um relacionamento harmonioso com as pessoas, famílias e até mesmo com o próprio Deus. Isso é paz. É estar em paz quando você deita e consegue dormir, você está em paz consigo mesmo, porque você está em paz com todos, com os homens e em paz com Deus. Algumas versões deste mesmo versículo são interessantíssimas. Eu quero trazer aqui para vocês. Por exemplo, a versão de King James diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Não permitas que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Não permita que o vosso coração se preocupe. Em meio a tantas preocupações da vida, ainda mais nos dias em que nós estamos vivendo, em meio a tantas preocupações, o melhor que nós fazemos é descansarmos no Senhor, permitirmos que a sua paz inunde a nossa alma. E por isso essa versão traz: não permita que o vosso coração se preocupe e nem vos deixe amedrontar, ficar com medo, né? A nova versão na linguagem de hoje diz assim: Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Veja que coisa maravilhosa. Essas versões nos trazem um entendimento extraordinário do que Jesus está dizendo, propondo para os seus discípulos. Uma outra versão, lá dos anos 80, de um Novo Testamento que era distribuído nas escolas, diz assim: Eu estou lhes deixando um presente, a paz de espírito. É a paz que eu dou, não é, e a paz que eu dou não é passageira, como a paz que o mundo dá. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Estou lhes deixando um presente. Que presente é este? Paz de espírito. E esta paz, diz aqui nesta versão, não é uma paz passageira como a paz que o mundo dá. É uma paz que permanece, é uma paz permanente. Então, quando Jesus disse estas palavras aqui, no contexto judaico, esta palavra ela era uma saudação comum entre os judeus. Porém, era uma palavra também de despedida. E aqui neste contexto, Jesus já está deixando para os seus discípulos a paz porque ele está se despedindo. Logo, Jesus passaria pelo trâmite do Calvário, Jesus morreria pelos nossos pecados, ressuscitaria e depois ele seria assunto aos céus. Então Jesus diz aos seus discípulos: Eu deixo-vos a paz, a minha paz
eu vos dou. No momento em que os discípulos estão atribulados, porque Jesus está dizendo que vai morrer, e eles não queriam ficar sozinhos. Então aqui neste momento trata-se primeiramente de despedida mesmo. E Jesus está aqui deixando a paz para os seus discípulos. E observe que no contexto do original, esta expressão, o verbo deixar, aqui provavelmente tenha o sentido de deixar uma herança. Uma herança. Então, esta paz que Jesus está falando para os seus discípulos é uma herança que ele deixaria para eles. E nós, por bondade e misericórdia de Deus, nós podemos desfrutar desta herança que o Senhor deixou para nós, que é esta paz que o mundo não tem, que o mundo não pode oferecer, mas que Jesus nos deu. Ele disse: eu deixo-vos esta herança, essa paz garante a serenidade em meio às dificuldades. O versículo demonstra isso, no seu final do versículo demonstra isso. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, no momento de dificuldade, nós temos esta paz que Deus deu para o nosso, que Deus trouxe para o nosso coração pelo Espírito Santo. Então, esta paz defende o nosso coração e a nossa mente da ansiedade. O apóstolo Paulo fala sobre isso na carta aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meu irmão, a sua mente, o seu coração está guardado nesta paz gloriosa que vem de Deus pelo Espírito Santo para o nosso coração. Esta mesma paz, ela domina ou arbitra no coração do povo de Deus para manter a harmonia entre eles, entre Deus e o homem. Paulo também fala aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 15, seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. A paz de Deus é o que rege a nossa vida, é o que rege o nosso coração, para que nós possamos manter paz entre nós e Deus, para que esta paz gloriosa seja mantida. Esta paz é como se Jesus dissesse: é tanto um legado que deixo para trás, como um tesouro que eu dou. A paz é uma herança, mas ela também é um tesouro, é um legado que o Senhor nos deixou. E quem é que tem direito à herança de um tesouro? Os filhos. E a Bíblia diz que nós agora somos filhos de Deus, né? Porque nós cremos no Jesus Cristo, que um dia morreu pregado na cruz do Calvário para remir os nossos pecados, para nos perdoar de toda a iniquidade. Então nós somos filhos e temos direito a esta herança. Naturalmente, é verdade que Jesus estabelece a sua paz mediante a sua morte expiatória na cruz, onde ele obtém a reconciliação, porque nós éramos inimigos, mas Jesus morrendo na cruz do Calvário, no meu lugar, no teu lugar, ele conquista esta paz para nós. Ele estabelece esta paz entre eu e Deus, entre você e Deus. E nós então podemos desfrutar de paz com Deus. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, no versículo 20, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Isso está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Este texto que eu acabei de ler está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Em Colossenses capítulo 1, versículo 20 está escrito: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo
todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Olha que palavra linda que o apóstolo Paulo fala. Primeiro, ele diz que Deus não imputou os nossos pecados, mas ele nos reconciliou, ele nos deu a palavra da reconciliação através de Cristo na cruz do Calvário. E aí o mesmo Paulo, ele vai dizer aos Colossenses que pelo sangue da cruz de Cristo nós fomos reconciliados e alcançamos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. O preço foi pago. O profeta Isaías, ele profetizou dizendo: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e na cruz do Calvário ele ganhou-nos esta paz gloriosa que excede a todo entendimento e que nos reconcilia com Deus. Outra vez, louvado seja para todos sempre o eterno e bendito nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Esta paz não é mera ausência de problemas, não. Ela significa tudo o que contribui para o nosso mais elevado bem. Ela contribui para o nosso mais elevado bem. É uma paz da conquista que é manifestada em uma união com o Pai, mantida no meio das lutas, mantida no meio das perseguições, mantida no meio das humilhações, mantida no meio até mesmo na hora da morte, quando isso é para a glória de Deus. Eu me lembro agora de Estevão, aquela tranquilidade na alma quando vai ser apedrejado e tem a ousadia de olhar para os céus e assim como Cristo dizer: não imputes a estes os seus pecados. Isso é paz com Deus, isso é o estar unido com Deus. Meu amigo, você pode estar passando por problemas os mais diversos, por perseguições até, mas existe uma paz de Deus que está no teu coração e que não é a perseguição, que não é o problema, que não é a luta que vai tirar de dentro de você esta paz que o Senhor te deu, esta paz que o Senhor te dá. Jesus, ele não nos prometeu uma viagem maravilhosa, não. Jesus, ele deixou bem claro em João 16:33. Veja o que Jesus disse: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, ou seja, não vai ser fácil. No mundo você vai ter pressão, você vai ter opressão, você vai ter angústia, você vai ter estresse, você vai ter tribulação, você vai ter adversidade, você vai se estressar. É como se alguém te colocasse sobre uma prensa e te prensasse. Era como Jesus está dizendo: você vai ter aflição. É como se alguém te pegasse e te prensasse, te deixando sem saída. Mas ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Jesus como homem venceu, eu e você podemos vencer também. Eu poderia associar esta palavra à palavra de Paulo em Romanos capítulo 8, no versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a lei, mas segundo o Espírito. Eu poderia associar isto ao versículo 18, quando Paulo diz: eu tenho para mim por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que é em nós há de ser revelada. Eu poderia comparar isso aos versículos 31 ao 39, quando o apóstolo Paulo começa dizendo: que diremos, pois, a
estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou à morte por todos os nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? E aí Paulo vai dizer assim: eu estou certo que nem a vida, que nem a morte, que nem o presente, que nem o porvir, que nem principados, que nem potestades, eu estou certo que nem nem nada, nem o presente, nem o porvir, nada pode nos separar do quê? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas por que desfrutamos deste amor? Eu estou falando de paz, de repente eu venho com um texto que fala de amor, que ninguém pode nos separar do amor de Deus. Mas por que ninguém pode nos separar do amor de Deus? Exatamente porque nós éramos inimigos, fomos reconciliados e hoje somos amigos e desfrutamos desta paz gloriosa que excede a todo entendimento. Manter a paz com Deus é algo extremamente importante nos dias em que nós estamos vivendo. Portanto, meu amigo, não se preocupe com os ventos que se levantam, não se preocupe com as adversidades que sobrevêm sobre a sua vida. Ter paz é confiar naquele que está no leme da nossa embarcação. Lembra daquele menino que estava dentro do navio e uma tempestade se levantou no meio do mar e os tripulantes daquele navio começaram a correr de um lado para o outro preocupados, e a criança brincava no convés do navio como se nada estivesse acontecendo. Alguém perturbou-se com aquilo e foi perguntar para o garoto: você não está vendo a tempestade? Estamos prestes a ir a pique e você não está nem um pouco preocupado. O que está acontecendo com você? A resposta daquele menino foi uma resposta simples, porém objetiva: eu não estou preocupado. Meu Pai é o comandante do navio. Jesus é o comandante da nossa embarcação. E enquanto Jesus estiver no leme, nós podemos estar sossegados, porque mesmo que os ventos soprarem contrários contra a nossa frágil embarcação e as ondas tentarem até encobrir a nossa nau, uma coisa é certa: nós chegaremos salvos e seguros, desfrutando de paz, porque Jesus está no leme da nossa embarcação. Jesus está no controle da nossa embarcação. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo de número 26 e no versículo 3: e tu conservarás em paz aquele cujo propósito é firme, e tu conservarás em paz aquele cujo propósito é firme. Não deixe o teu propósito, vai em frente no teu propósito, porque o Deus que você serve vai lhe conservar em paz. O Deus que você serve vai lhe conservar em paz. Jesus deixou bem claro este legado para mim e para você, esta herança, este presente, esta paz de espírito. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Que você possa desfrutar da paz de Deus para a sua vida, não só hoje, mas em todos os dias da sua vida. Permita-me orar por você nesta hora. Querido Deus e eterno Pai, eu te agradeço, Senhor, porque dentre muitas coisas gloriosas que o Senhor nos deu por herança a paz de espírito que nós podemos desfrutar estando em comunhão contigo, que o teu Espírito Santo nos transmite a cada dia, a cada instante. Obrigado, porque mesmo em meio a esta parafernália que o mundo está vivendo de pandemia e de tantas coisas, Deus, os salvos em Cristo Jesus desfrutam de paz que excede todo o entendimento, de paz que dá felicidade e alegria à alma, abençoa, meu Deus, aqueles que irão assistir esta mensagem, dê a eles, Pai, a tua
paz e a tua graça, Senhor. E se houver alguém, Pai, que esteja passando por momentos de conflitos em sua vida, dá-lhes a tua graça para que possam ser sanados todos os conflitos pela paz do teu Espírito Santo. Deus, eu lhe agradeço por tudo, em o nome precioso de Jesus. Amém. Que Deus possa estar abençoando a sua vida em Cristo Jesus. Amém.